Boa tarde. Faz uma semana um aluno me pediu que eu falasse sobre as confissões de fé e se eram úteis na igreja ou se valia a pena realmente ter uma confissão de fé e se as confissões de fé teriam uma base bíblica para existir. Então, esse foi um desafio que foi lançado para mim e depois de tomar um tempo, porque estive corrigindo provas, sou professor, também estava preparando uma viagem, então decidi responder essa pergunta, não? A questão da confissão de fé, não? Nas igrejas. Hoje em dia vemos que muitas igrejas, muitas denominações pequenas de uma igreja, de duas igrejas bem pequenas, não têm uma confissão de fé. Algumas delas têm uma declaração de princípios ou uma declaração de fé, mas encontramos que muitas ainda não têm uma declaração de fé. Existem muitas vozes, inclusive, que são contrárias, falam que a nossa fé, a única declaração de fé que nós temos é a Bíblia. E eu acho que todos os cristãos concordariam que a declaração de fé, a confissão de fé essencial que todos nós temos, é as Sagradas Escrituras, juntamente com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a Trindade, o batismo, seja do Senhor. Então já podemos observar como em pouco tempo tenho falado vários temas sobre aquilo que nós acreditamos, sobre aquilo que nós acreditamos fundamental para a fé cristã. Por que eu comento isso? Porque a fé cristã, a confissão de fé, no fundo, é uma forma simples e clara de apresentar a posição que a igreja tem sobre certos pontos de vista, sobre certas doutrinas que a igreja acredita. A igreja, através dos séculos, se enfrentou a vários desafios que precisava respostas claras para poder ensinar ao povo de Deus quais são os caminhos. E por que a igreja faz isso? Bem, em 1 Timoteo, capítulo 14, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, hasta o final desse capítulo fala o seguinte: estou escrevendo-lhes estas coisas agora, porque esperando vê-lo em breve. Mas se eu demorar, fiquei sabendo como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e alicerce da verdade divina. É bem verdade que é grande o mistério da vida piedosa. Aquele que se tornou um ser humano foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, proclamando entre as nações, aceito com fé pelos homens em toda parte e recebido novamente na glória. O versículo 16, ele nos apresenta uma pequena declaração de fé, muito simples, mas esse seria no início de declaração de fé ou de credo, no qual nós podemos confessar durante o culto. Mas o texto que eu escolhi hoje é fundamental pelo seguinte: a palavra para pilar, para coluna, a palavra para coluna em grego é stulos, que se refere àquela coluna que mantém o prédio erguido. Se nessa coluna o prédio cai, não tem como sustentar-se. A palavra alicerce são os fundamentos, a base sobre o qual a estrutura de um prédio, os fundamentos de um prédio é construído. Sem tais fundamentos, qualquer movimentação de terra, qualquer sobrepeso vai fazer que o prédio também caia. Portanto, o que está falando? O que nos está ensinando a Escritura? Está ensinando que a igreja é o pilar, é a coluna, esses fundamentos, alicerce da verdade. A igreja foi confiada para guardar essa verdade, proteger essa verdade, ensinar essa verdade, diante de muitos ataques que teria
o Evangelho de Jesus Cristo. As confissões de fé foram desenvolvidas de uma forma muito eficaz durante o século XVI e o século XVII, devido a que foi um tempo de reforma na Europa, na reforma protestante na Europa. Nós também vemos que é um grande mistério que nós temos de fé. A nossa fé é um mistério que precisa ser esclarecido, precisa ser mostrada para muitas pessoas que não entendem. Por isso é muito importante ter uma confissão de fé que realmente esteja fundamentada na palavra de Deus. Por isso, muitas vezes, vamos encontrar livros, ou inclusive os próprios textos das confissões de fé, onde cada uma das frases da confissão de fé tenha as suas referências bíblicas para apoiar aquilo que está sendo ensinado. Nesse sentido, é muito importante que entendamos que para ter um bom entendimento das confissões de fé, precisamos ter um bom entendimento da doutrina da igreja. E aqui eu acho que temos um pequeno problema às vezes, porque a igreja não é amada pelos cristãos. A igreja não é respeitada pelos cristãos muitas vezes. Eu não espero que os não cristãos respeitem a igreja. Eu não espero que aqueles que não são parte do povo de Deus não respeitem a igreja. Mas como pode ser que o povo de Deus não respeite o seu próprio povo de Deus? Como pode ser que aqueles que se chamam que são cristãos não respeitem a noiva de Cristo? Como pode ser que aqueles que se chamam cristãos não tenham mais, na crença mais firme na igreja? Nós somos a igreja, mas a igreja também é além de nós. Eu sozinho não sou igreja. Juntos somos igreja. Quando a palavra de Deus é pregada, quando temos os sacramentos, quando temos a palavra de Deus, quando temos Jesus Cristo na cabeça, quando temos ministros ordenados adequadamente, quando temos cultos, quando celebramos, quando atuamos, quando fazemos a missão de Deus, existe uma igreja viva. E a confissão de fé nos ajuda a que a igreja ensine a palavra de Deus de forma sistemática. Muitas vezes começa ensinando sobre quem é Deus e pouco a pouco vai ensinando sobre as três pessoas da Trindade, sobre as Escrituras, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre a vida eterna, sobre os sacramentos, sobre a vida depois da morte. As confissões de fé explicam de uma forma detalhada diferentes pontos de vista. É importante também que a igreja tenha isso pelo seguinte: nós precisamos ter uma mesma voz, porque o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timoteo, nos ensinou o seguinte. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte: agarra-se firmemente ao modelo de verdade que eu lhe ensinei, especialmente no tocante à fé e ao amor que Cristo Jesus lhe oferece. Agarra-se firmemente ao modelo de verdade que eu lhe ensinei. Esse modelo de verdade é a confissão de fé. Nós precisamos agarrar-nos firmemente, acreditar nessa palavra. Sem nenhuma dúvida, todo o mistério e a revelação na escrita de Deus se encontra na palavra de Deus. Tudo. Ela não tem erro. Ela é perfeita, ela é maravilhosa. Mas não precisamos ensinar ela. Nós precisamos ensinar de uma forma muito clara. Então vemos como aqui Paulo fala: agarram-se firmemente ao modelo de verdade. A verdade que eu passei, Paulo passou aos seus discípulos, a Timoteo neste caso em particular. Agora vejamos por um momento também outro pequeno livro, o livro de Judas. No livro de Judas, que é um pequeno livrinho que temos, se encontra depois de terceira João e antes de Apocalipse, por se tem dificuldades de encontrar. E Judas só tem um capítulo. Mas versículo 3 vai falar o seguinte: meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Isso foi o que eu queria. Eu queria escrever sobre a salvação que temos recebido em Cristo Jesus.
essa paixão que Paulo tem. Mas o Espírito mostra outra coisa para ele. Porém, agora vejo que em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa. E ele escreve o seguinte. Desculpe, não é Paulo, é Judas quem escreve esta carta. Eu misturei as coisas. Insisto com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Defendem bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Isso é o que a confissão de fé faz. Permite que a fé que nós recebimos, que nos foi entregue, que temos que defender, possamos defender de uma forma clara e simples, porque temos uma declaração, um documento que nos apresenta as verdades, as quais devem ser ensinadas, devem ser transferidas, devem ser movidas. Isso é algo belo, algo bonito, porque assim o povo de Deus declareza o que é verdade do que não é. Então, realmente é muito importante que defendamos e passemos. E finalmente quero mostrar outro texto importante em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, fala o seguinte: contudo, seja o que for que me acontecer, lembre-se sempre de viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Vivamos de forma digna o Evangelho de Cristo, de tal maneira que quem quer os veja de novo, querer não, eu continue a ouvir boas notícias de que vocês permaneçam lado a lado, como um só e forte propósito, anunciar o Evangelho. Então, aqui vemos que nós temos que viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para conhecer, nós precisamos conhecer o que é esse Evangelho, todas as suas doutrinas de forma clara, para poder viver, para permanecer firme e firme, para permanecer unidos em um só Espírito. Nesta versão, talvez não encontramos toda a força de Filipenses, capítulo 1, 27. Esse capítulo fala que temos que permanecer firmes no Espírito, buscar atrás dessa verdade do Evangelho. E não abandonar a fé que nós temos em Jesus. Irmãos, a confissão de fé nos ajuda a fazer isso. Nos ajuda porque nos permite que tenhamos mais claramente uma comunhão entre os irmãos, que entendamos aquilo que nos é permitido, aquilo que nos é permitido, porque uma vez que temos claros os nossos fundamentos, as outras doutrinas, outros ensinos, o nosso estilo de vida, nossos costumes, a nossa forma de ser, nós vamos ser capazes de actuar. Irmãos, lembremos as palavras de Jesus em Mateus 12, 25. Ele falou que uma casa dividida não ia permanecer. Uma casa que está dividida não pode suportar o peso, vai cair, vai ser arruinada. O grande problema que nós temos hoje em dia é que a igreja, por falta de uma clara declaração de fé, ela se encontra confusa. Muitos irmãos não entendem a diferença entre questões básicas da fé. Irmãos, nós precisamos permanecer unidos, com o mesmo pensamento, alma, espírito, ter unidade no Espírito de Cristo, na unidade da paz. Essas palavras, o próprio apóstolo nos fala em Efésios. Leiamos um momento. Em Efésios, capítulo 4, versículo 3, fala o seguinte: procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Não existe, na verdade, unidade se cada um pensa de uma forma diferente. Evidentemente, em questões secundárias podemos divergir. O Agostinho escreveu que não é essencial unidade, não é essencial diversidade, em tudo compaixão. O problema é que em questões fundamentais temos controvérsias, temos divisões, temos pontos de vista diferentes. Quando nós falamos do Evangelho de Cristo, cada pessoa hoje em dia tem uma coisa diferente na sua mente. Alguns o Evangelho simplesmente a salvação, para outros é simplesmente quando você proclama, para outros são os 4 Evangelhos que encontramos na Palavra de Deus. Precisamos crescer, amadurecer
não tomar mais leite quando como crianças, mas comer comida sólida como adultos, como pessoas maduras, como pessoas que crescem na fé em Cristo. É interessante que Paulo nos escreve tanto em Romanos, como em 1 Coríntios, como em Filipenses, que temos que ter um mesmo pensar, uma mesma ideia. Podemos ver em Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6, ele fala isso. Também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, e em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, e Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Ele fala sobre como temos que ser um em coração, em alma, em espírito, em mente e em voz. Nós temos que ter uma comunhão perfeita entre os irmãos. Precisamos que quando uma pessoa se converta, a forma que ele pensa, a forma que ele entende Deus, seja a forma correta. E como sabemos que essa forma correta? Conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina. E as confissões de fé nos ajudam a que podamos ensinar essas verdades, a que as pessoas possam memorizar, lembrar, estudar, ler de forma clara no dia a dia. Irmãos, só poderemos fazer discípulos de Cristo se somos discípulos. Só poderemos multiplicar discípulos verdadeiros se nós somos discípulos verdadeiros. Para isso precisamos ministros do Evangelho. Para isso precisamos presbíteros, diáconos, bispos, que realmente amem a Deus, amem o seu vizinho, estudem a palavra de Deus, obedeçam os ensinos de Cristo, sigam a lei de Deus. Nós precisamos. As declarações de fé nos ajudam, as confissões de fé nos ajudam a que isso aconteça. Se um ministro é capaz de ensinar a confissão de fé de uma forma clara e eficaz, ele tem o dom de ensino. Se por outro lado um ministro não é capaz de ensinar a palavra de Deus, não é capaz de transmitir o conhecimento que ele tem, talvez não seja um ministro. Nós temos ouvido muitos escândalos nos últimos 10 anos na Igreja de Cristo no Brasil. Mas não somente no Brasil, temos ouvido muitos escândalos da Igreja de Cristo em todo o mundo. Paulo escreve a Timoteu e fala: escolhe homens fiéis. Escolhe homens fiéis em 2 Timoteu 2:2. Também escreve para Tito e fala em Tito capítulo 1, versículo 9, que nós exortemos essa doutrina, que ensinemos conforme essa doutrina. As confissões de fé têm que mostrar essa doutrina. Temos que testar os espíritos com os quais as pessoas vêm, se são de Deus ou não são de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Nós testamos espíritos. Tem pessoas que falam muito bem desde o púlpito. Eles inclusive mudam a voz quando falam, mudam a voz quando oram, mudam a atitude que eles têm no púlpito e fora do púlpito. Nós estamos testando os espíritos. Será que eles falam muito bem, mas realmente não são filhos de Deus? Ou são filhos de Deus? Evidentemente todos queremos um pastor, um pregador, que ele fale bem, que comunique muito bem. Mas não é somente isso. Precisamos testar os espíritos. E a confissão de fé nos ajuda a testar se o pregador está pregando a palavra de Deus ou não. E finalmente, irmãos, nós temos que evitar as obras de Satanás. 2 João, versículo 10. Evitemos participar das obras de Satanás. As confissões de fé nos ajudam a que nós não caiamos nas obras de Satanás. Sejamos muito cuidadosos. Evidentemente existe um perigo sim nas confissões de fé. Não tudo é perfeito nas confissões de fé. Às vezes as confissões de fé são tão sumamente explícitas, algumas delas, tem tantos pontos de fé, tem tantos artigos de fé, tem tantas explicações, elas são tão sumamente intensas e cobrem tantas áreas que não existe liberdade. Então, quando uma confissão de fé não é sem falho, não é inerrante. A palavra de Deus é, a confissão de fé não é. Mas a confissão de fé nos ajuda a proclamar. Se uma confissão de fé ela é muito forte, tenhamos sempre cuidado de que não, tenhamos liberdade para, em alguns pontos, discordar com a confissão de fé.
Desculpe pelo barulho, infelizmente às vezes acontece que os vizinhos fazem estes barulhos aqui onde eu moro. Que Deus te abençoe e que tenha uma ótima semana. Que Deus sempre esteja contigo.